Pessoal, a dica de hoje é uma coisa que eu quero, é um esclarecimento, na verdade, que eu estou trazendo para vocês. E qual é esse ponto? Muitas vezes a gente fala assim, vamos falar sobre margem de costura, ou coloque tantos centímetros de margem de costura, ou coloque uma margem de costura de meio centímetro. Mas o que acontece é que a gente não explica, em muitos dos casos, o que é uma margem de costura, tá? E esse é um ponto que eu tenho percebido ultimamente, que as pessoas estão um pouquinho perdidas em relação a isso, porque acabaram entrando no patchwork depois que um longo trecho da estrada já tinha trilhado e não foi retomado esse assunto mais. Aí a pessoa acabou ficando perdida. Então eu estou trazendo aqui para vocês um assunto que é importantíssimo. E esse importantíssimo está todo em caixa alta, para vocês saberem que ele é fundamental para a execução do patchwork. Eu vou mostrar para vocês aqui duas diferenças antes da gente falar o que é uma margem de costura. Aqui, nesse tecido, eu tenho duas margens de costura que são margens de costuras mais tradicionais no Brasil. Nós temos 0,75 e nós temos meio centímetro. Deixa eu mostrar aqui na câmera do lado. 0,75 na ponta do meu dedo o tamanho da margem e olha aqui o tamanho da outra. Usualmente é essa aqui que eu utilizo, tá? As pessoas geralmente perguntam qual que eu utilizo essa. Por quê? Eu gosto do tamanho dela, para mim é uma margem satisfatória e eu acabo achando mais prática para fazer os cálculos, tá bom? A gente não tem medida quebrada, valor quebrado, só valor redondo. Então por conta disso eu prefiro trabalhar com meio centímetro. Mas o que é uma margem de meio centímetro e o que é uma margem de 0,75? Para a gente responder essa pergunta, a coisa mais importante a mostrar para falar para vocês é o que é uma margem de costura. Depois que você sabe o que é uma margem de costura, você domina qualquer uma das outras medidas dela, tá bom? E ela tem variantes. Isso é uma coisa que eu falo para vocês. Como tem variantes, se vocês olharem na base da máquina de costura de vocês vão ver que tem alguns riscos. Aquilo ali é para margem de costura, maiores e menores. Principalmente dentro do pessoal da área do corte e costura, utiliza várias medidas aí de margem de costura, tá bom? O que é uma margem de costura? Margem de costura, eu tô com alguns pezinhos aqui, que a gente dentro da costura chama pezinhos de uso comum, que são os pezinhos que geralmente vêm na máquina na doméstica, tá? Por que eu tô mostrando da máquina doméstica? Porque industrial, se a gente precisa de uma margem de meio centímetro, a gente coloca um pezinho de meio centímetro. Se a gente precisa de uma margem maior, a gente coloca um pezinho com uma margem maior. Na doméstica não, nós precisamos mudar a posição da agulha. Então deixa eu pegar esse aqui que é aberto, para vocês entenderem o que eu vou falar. Quando nós ligamos a máquina, a agulha fica bem no meio do pezinho, tá? Ela fica bem nessa posição aqui, ó. E o que significa isso? Isso significa que ela está posicionada na margem de 0,75. Mas até de o que é isso? Significa que da ponta da agulha até essa lateral do pezinho, ou essa lateral do pezinho, ela tem 0,75 milímetros. É como se nós tivéssemos 7,5 milímetros, tá? É 0,75 que nós chamamos. E o porquê que dentro dessa margem de costura, quando a gente vai fazer o acréscimo das margens, nós colocamos mais 1,5 centímetro. Observe uma coisa comigo aqui. Eu vou encostar o pezinho exatamente na linha aqui de 1 centímetro da minha base. Observe uma coisa, ó. 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então se eu somar 0,75 de um lado e 0,75 do outro, eu vou ter um pezinho que ele tem na largura 1,5 centímetro, tá? Isso vale para todos os pezinhos? Não. Algumas marcas de máquina têm pezinhos bem largos, então tem que tomar cuidado com isso. Eu tô falando para vocês, já deixei frisado aqui no início, são pezinhos de uso comum. São aqueles pezinhos que mais tradicionalmente nós encontramos nas máquinas. Mas e quando nós temos uma margem? Deixa eu pegar aqui esse tecido, antes da gente falar de meio centímetro, para vocês verem o que eu tô falando. Ó. Quando a gente posiciona bem na lateral, ó, eu posicionei meu pezinho bem na lateral. Observem que eu tenho aqui o meio do meu pezinho. Ó onde que foi bater a linha de costura? Bem no meio do pezinho. E aí eu tenho a margem de meio centímetro. A margem de meio centímetro é uma margem que, para você conseguir ela, você não simplesmente liga a máquina, você precisa fazer algumas alterações. E eu não vou me ater ao tema aqui, porque cada máquina tem uma forma de chegar a essa margem. Não é um padrão para todas, tá? Mas o que é padrão é que você vai ter que deslocar a agulha sempre para a direita. E aqui, quando nós fazemos essa margem de costura, ó, se eu colocar, eu vou colocar o meio do pezinho bem na lateral
do pano. Observem que a margem de costura dá bem no cantinho aqui, ó. Equivale a meio centímetro, tá? Então é como se eu jogasse a minha margem de costura pro canto, tá bom? Mas, resumindo aqui, a margem de costura significa o tamanho que tem a distância entre a ponta da agulha e a lateral do pezinho, tá? Quando nós trazemos a lateral do pezinho aqui, ó, bem rente, olha onde que o meu pezinho fica? Na costura, tá? Então é como se a minha agulha estivesse bem aqui no cantinho, ó. Ela vai bater bem aqui no cantinho. Então significa que da ponta da agulha até a lateral do pezinho, eu tenho meio centímetro. E aqui, ó, significa que da ponta da agulha até a lateral do pezinho, eu tenho 0,75. Então margem de costura, gente, nada mais é do que a distância que você tem da ponta da agulha até a lateral do pezinho, tá bom? Isso é margem de costura, tá? Pessoal, se vocês gostaram da dica, quero convidar vocês então a se inscreverem no canal, curtir o vídeo, tá bom? Compartilhe aí nos grupos que você participa, seja o Facebook, o WhatsApp, seja onde for, tá? E deixa nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima dica.